A paz do Senhor Jesus, queridos. Mais uma vez, nós vamos, ainda nesta manhã, nós vamos passar mais uma porção da gloriosa palavra do Senhor para você. E como texto áureo, eu vou deixar para você o Evangelho de João 3,13 e Efésios 4, tá? Não vou ler o Efésios porque é muito grande, você vai ler aí. Lá no Evangelho de João 3,13 diz assim, 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Tá bom? Quero que você guarde também o Evangelho de João 8,32. E conhecereis a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade, irmão, que está aqui dentro, contida aqui dentro. E que muitas vezes não temos coragem, ânimo, nem curiosidade para abrir o livro de Deus e ver o que está escrito ali, acerca do Senhor Jesus. Quem é Jesus? Esse vídeo tem o tema, Jesus é Deus e o Pai. Jesus é Deus e o Pai. Vamos ao segundo vídeo. O primeiro foi Eu Sou o que Sou, né? Vamos com também o mesmo tema, Jesus é Deus e o Pai. Vamos estudar esse agora sim. Jesus Cristo. Jesus Cristo, seus nomes e títulos. Jesus Cristo, ele é tanto o centro da história mundial que tudo gira em torno do Senhor Jesus no globo terrestre. Tudo, 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 tudo. E o ser humano sabe quando ele não está preparado para entrar lá. E ele sabe que ele precisa de algo que está faltando na sua vida, que é estudar, que é aceitar quem é Jesus Cristo. Para eu aceitar alguém dentro da minha vida, dentro da minha casa, eu tenho que saber com quem que eu estou conversando. Eu tenho que saber quem é aquela pessoa para eu servir na minha mesa aquela pessoa, para eu chamar aquela pessoa de meu amigo. Eu tenho que saber quem é aquela pessoa. Assim também é o Senhor Jesus. Nós precisamos saber quem é o nosso Salvador, para daí professarmos meu único e suficiente Salvador. E essa é a nossa missão através desse canal. Passar a você aquilo que o Senhor tem passado para nós. Vamos ver aqui os nomes e títulos de Jesus. Adão, o último, 1 Coríntios 15:45. Advogado. Primeira carta de João 2:1. Alfa e ômega. Apocalipse 1:8. Amado. Evangelho de Mateus 12:18 e Efésios 1:6. Amém. Apocalipse 3:14. Amigos de publicanos. Mateus 11:19. Apóstolo, Hebreus 3:11. Autor e consumador da fé, Hebreus 12. Autor da salvação, Hebreus 2:10 e o 5 e o capítulo 5, versículo 9. Autor da vida, Atos 3:15. Bispo das almas, Primeira carta de Pedro 2:25. Cabeça do corpo da igreja, Colossenses 1:18. Cabeça de todo homem, 1 Coríntios 11:3. Caminho, João 14:6. Carpinteiro, Marcos 6:3. Cetro, Números 24:17. Companheiro, Zacarias 13:7.
Conselheiro, Isaías 9, 6. Consolação de Israel, Lucas 2, 25 e 26. Cordeiro, Apocalipse 5, 8. Cordeiro de Deus, Evangelho de João 1, 29 a 36. Cordeiro Pascal, 1 Coríntios 5, 7. Cordeiro que foi morto, Apocalipse 12. Irmãos, essa é a segunda parte acerca do Senhor Jesus, agora Cristo. Você já ouviu falar acerca de Jesus Cristo? Então nós vamos agora entender o Cristo de Deus. Deus Cristo, como nós lemos lá em Colossenses 2, 2. O conhecimento de Deus Cristo. Mas quem é Deus Cristo? Então vamos lá. Essa é a parte 1, tá? Cristo, Mateus 16, 16. Cristo de Deus, Lucas 9, 20. Cristo, Filho do Deus bendito, Marcos 14, 61. Cristo nosso Senhor. Primeira carta de Timóteo 1, 12, de Paulo a Timóteo, né? 1, 12. Cristo Rei, Lucas 23, 2. Cristo o Senhor, Lucas 2, 11. Cristo do Senhor, Lucas 2, 26. Davi, Ezequiel 34, 23 e 37, 24. Davi, seu rei, Jeremias 30, versículo 9. Deus conosco, Mateus 1, 23. Deus forte, Isaías 9, 6. Deus unigênito, Evangelho de João 1, 18. Emanuel, Isaías 7, 14. E Mateus 1, 23. Presta atenção lá, irmãos. Isaías 7, 14. E Mateus 1, 23 diz a mesma coisa acerca do Senhor Jesus. Lucas 1, 35. Isaías 42, 1. Que, vamos voltar aqui. Lucas 1, 35. Ele é santo. Escolhido. Isaías 42, 1. Esperança nossa. Primeiro, carta de Paulo a Timóteo 1, 1. Estandarte, Isaías 11, 10. Estrela, Números 24, 17. Estrela da alva, segunda carta de Pedro, 1, 19. Estrela da manhã, Apocalipse 22, 16. Eu sou, que foi o primeiro vídeo que nós gravamos com esse tema. Quem é este que diz eu sou o que sou? Êxodo 3, 14 e Evangelho de João 8, 58. Expressão exata do seu ser, Hebreus 1, 23. Fiador de superior aliança, Hebreus 7, 22. Fiel e verdadeiro, Apocalipse 19, 11. Filho, Hebreus 3, 9. Filho amado, Mateus 3, 17. Filho do seu amor, Colossenses 1, 17. Filho do carpinteiro, Mateus 13, 55. Filho de Davi, Mateus 9, 27. Filho de Deus,
Mateus 8, 29 e Lucas 4, 41. Filho do Deus Altíssimo, Marcos 5, 7. Filho do Deus Bendito, Marcos 14, 61. Eu estou cuidando com o horário, tá? Filho do Deus Vivo, Mateus 16, 16. Filho do Homem, Mateus 16, 28. Filho da jovem chamada Maria, Marcos 16, 28. Filho do Pai, segunda carta de João 3. Filho unigênito, João 3,16. Fonte, Zacarias 13, 1. Fundamento, 1 Coríntios 3, 11. Governador dos povos, Isaías 51, 4. E existem mais dentro desse estudo que nós estamos fazendo sobre Cristo. Existem mais 128 tópicos que eu não vou poder pôr no vídeo, tá bom? Então, toma muito o horário e eu não posso gravar tudo aqui. Irmãos, o negócio é o seguinte. Quando alguém fala assim, na concepção humana, quando alguém fala assim, aquela mulher teve um filho, aí é porque um homem manteve relações sexuais com ela. Eu estou falando do nível humano. E ela engravidou dele. Assim o Senhor criou o homem e mulher. Homem e mulher para multiplicar. Gênesis 1, 28. Aí entra na nossa cabeça a concepção de filho. Ah, então filho de Deus, ou filho da jovem Maria, é filho. Então tem aí umas 2 ou 3 ou 4 pessoas aí envolvidas na cabeça de alguém. Tá acontecendo isso. Só que aqui não, queridos. Aqui deu-se dessa forma. Evangelho de Mateus, capítulo 1. O Senhor envia um anjo, o Senhor Espírito, que é a forma que ele está hoje, Espírito, ressurreto. Ele envia um anjo até aquela jovem chamada Maria, que para mim, a jovem mais linda do globo terrestre, porque ela foi, no meio de um zilhão de mulheres, ela foi a única escolhida, que o Senhor escolheu. Você vai gerar o Filho de Deus. Mas o que quer dizer Filho de Deus? O que quer dizer Cristo? Eu ainda não entendi, então vamos entender. O Senhor envia um anjo, avisa a Maria, aquele anjo, que ela ia gerar o Filho de Deus, e ainda mandou dizer a ela, você vai ler todo capítulo 1 de Mateus, e o que nela está gerado, falando com José depois, o que nela está gerado é do Espírito. Então, como se deu isso? De forma milagrosa, o Espírito de Deus desce na terra, entra no ventre daquela jovem, de forma milagrosa, porque aquela jovem era virgem, pura, no nascimento de Jesus, homem, como Mateus 2,5, como Timóteo 2,5. Os irmãos me perdoem porque são muitos números e às vezes eu me embaraço, o que é muito natural para um ser humano. Então, irmãos, o Espírito desce e coloca no ventre dela um corpinho uniforme que ela ia gerando, como nós geramos bebês. Você já teve filhos? Eu também.
Então, quando nós geramos nossos bebês, aquele corpinho uniforme começa a ser gerado lá no meu ventre, começou e o seu também, porque a nossa tarefa de ser mãe, no meu caso, já está encerrada, agora é ser avó, né? Então, o Espírito gerou o Espírito, irmãos, não confunda, gerou aquele corpinho lá no útero da Maria, da jovem chamada Maria, que por sinal muito linda, a meu ver, porque o Senhor Deus viu nela uma humildade, uma obediência extrema para ela ter sido separada para esse milagre, para viver esse milagre. E aí aquele corpinho foi sendo gerado, passaram-se 1, 2, 5, até o 9º mês de gravidez e chegou a hora dela dar à luz, chegou a hora dela parir, porque essa é a forma correta de dizer: a mulher pariu aquela criança. E ela deu à luz a Jesus, homem, o bebezinho. Aí vamos dar um salto que meu horário está vencendo. Passaram-se anos, né? Ele começou lá na infância e foi crescendo, até tornar-se adulto. O ministério dele aqui na terra começou com 30 anos, né? E durou em torno de 3 anos e alguma coisa, né? Nós não temos a referência bíblica que nos confirma todos os meses que o ministério dele durou. Então, irmãos, aquele corpo humano, havia nele um corpo, havia nele uma alma e um espírito, como um ser humano normal. Só que enquanto ele passou por aqui, ele passou Deus, 100% Deus e 100% homem. Porque um homem não anda sobre o mar, um ser humano comum não anda sobre o mar. Um ser humano comum não atravessa paredes. Um ser humano comum não chega diante de um túmulo e diz: Lázaro, sai para fora. Um ser humano comum não ressuscita, como ele ressuscitou várias pessoas. Nós podemos sim receber o poder e a unção de Deus e orar por alguém e aquela pessoa ser ressuscitada, ser curada de câncer. Nós podemos sim, mas é sob a unção do Deus vivo. O ser humano comum não faz nada, queridos. Não faz. Não prega, não canta, não ora, não ministra cura sobre a vida de ninguém, a ressurreição. Não. Alguém falou isso para você? É mentira. Agora, o ser humano sob a unção de Deus, sim. Aí, irmãos, este que estava sendo gerado, que nasceu, que passou pelo ministério de pouco tempo, 3 anos, este era o Cristo de Deus, Jesus Cristo. Jesus construiu aquele corpo, sim, ele mesmo, o Espírito desceu e entregou-se a si mesmo, como Filipenses capítulo 2. Ele fez para si mesmo um cordeiro. Gênesis 8, 22. Deus proverá para si um cordeiro, para si próprio, querido. Eu sou. Ele construiu, ele gerou um cordeiro humano, porque somente o sacrifício feito por ele na cruz do Calvário seria aceito em prol do nosso perdão. Ele mesmo desceu aqui para defender a criatura, defendeu a sua criação e defende até hoje. Viu, queridos? Só perde a salvação aquele que quer.
Porque eu tenho o direito, eu tenho o dever de falar para você tudo que eu estou falando nesse canal. E você tem o direito de dizer não, não quero. Ou dizer sim, eu quero. Eu quero ir morar no céu com Jesus. Amém? Então, quando Jesus morre e é sepultado, vamos dar salto, meu horário já acabou. E é sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou. E aí diz a palavra do Senhor que Deus o ressuscitou dos mortos. O Espírito ressuscitou aquele corpo humano que fora ferido na cruz do Calvário, que sofreu uma lança enfiada aqui do seu lado, onde vazou sangue e água até a última gota. Porque o nosso corpo humano, ele é 70% feito de água, tá? E ali vazou toda a água misturada com o sangue, todo o sangue. E o ser humano, ele não pode derramar sangue, querido. Um sanguinho, sim. Não é que pode. A gente suporta. Eu fui mexer ali, passei um corte na mão, um corte no pé, sangrou, né? Às vezes temos que ir para o hospital para dar ponto. Esse sanguinho, a gente até suporta deixar vazar, né? Mas vamos sofrer para fazer o ponto e tomar remédio para aquilo cicatrizar. Agora, o ser humano não pode perder o sangue do corpo, porque se ele perder o sangue do corpo, morreu. Termina-se a sua vida, tá? Assim foi com Jesus. Ele derramou a sua alma por nós. Ele quis fazer isso por nós, irmãos. Ele quis fazer por si próprio um Jesus Cristo. Ele quis ser Jesus Cristo, fazer um Cristo para levar a cruz do Calvário, para salvar a você e a mim. E nós vamos prosseguindo aí com mais vídeos. Eu conto com as suas orações em meu favor e em favor dos meus filhos. A paz do Senhor Jesus, queridos. Mais uma vez, nós vamos, ainda nesta manhã, nós vamos passar mais uma porção da gloriosa palavra do Senhor para você. E como texto áureo, eu vou deixar para você o Evangelho de João 3,13 e Efésios 4, tá? Não vou ler o Efésios porque é muito grande, você vai ler aí. Lá no Evangelho de João 3,13 diz assim, 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Tá bom? Quero que você guarde também o Evangelho de João 8,32. E conhecereis a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade, irmão, que está aqui dentro, contida aqui dentro. E que muitas vezes não temos coragem, ânimo, nem curiosidade para abrir o livro de Deus e ver o que está escrito ali, acerca do Senhor Jesus. Quem é Jesus? Esse vídeo tem um tema, Jesus é Deus e o Pai. Jesus é Deus e o Pai. Vamos ao segundo vídeo. O primeiro foi Eu Sou o que Sou, né? Vamos com também o mesmo tema, Jesus é Deus e o Pai. Vamos estudar esse agora sim. Jesus Cristo. Jesus Cristo, seus nomes e títulos. Jesus Cristo, ele é tanto o centro da história mundial que tudo gira em torno do Senhor Jesus no globo terrestre. Tudo, 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 tudo. E o ser humano sabe quando ele não está preparado para entrar lá. E ele sabe que ele precisa de algo que está faltando na sua vida.
que é estudar, que é aceitar quem é Jesus Cristo. Para eu aceitar alguém dentro da minha vida, dentro da minha casa, eu tenho que saber com quem que eu estou conversando. Eu tenho que saber quem é aquela pessoa para eu servir na minha mesa aquela pessoa, para eu chamar aquela pessoa de meu amigo. Eu tenho que saber quem é aquela pessoa. Assim também é o Senhor Jesus. Nós precisamos saber quem é o nosso Salvador, para daí professarmos meu único e suficiente Salvador. E essa é a nossa missão através desse canal. Passar a você aquilo que o Senhor tem passado para nós. Vamos ver aqui os nomes e títulos de Jesus. Adão, o último, 1 Coríntios 15, 45. Advogado, primeira carta de João 2, 1. Alfa e ômega, Apocalipse 1, 8. Amado, Evangelho de Mateus 12, 18 e Efésios 1, 6. Amém, Apocalipse 3, 14. Amigos de publicanos, Mateus 11, 19. Apóstolo, Hebreus 3, 11. Autor e consumador da fé, Hebreus 12. Autor da salvação, Hebreus 2, 10 e o 5 e o capítulo 5, versículo 9. Autor da vida, Atos 3, 15. Bispo das almas, primeira carta de Pedro 2, 25. Cabeça do corpo da igreja, Colossenses 1, 18. Cabeça de todo homem, 1 Coríntios 11, 3. Caminho, João 14, 6. Carpinteiro, Marcos 6, 3. Cetro, Números 24, 17. Companheiro, Zacarias 13, 7. Conselheiro, Isaías 9, 6. Consolação de Israel, Lucas 2, 25 e 26. Cordeiro, Apocalipse 5, 8. Cordeiro de Deus, Evangelho de João 1, 29 a 36. Cordeiro Pascal, 1 Coríntios 5, 7. Cordeiro que foi morto, Apocalipse 12. Irmãos, essa é a segunda parte acerca do Senhor Jesus, agora Cristo. Você já ouviu falar acerca de Jesus Cristo? Então nós vamos agora entender o Cristo de Deus. Deus Cristo, como nós lemos lá em Colossenses 2, 2. O conhecimento de Deus Cristo. Mas quem é Deus Cristo? Então vamos lá. Essa é a parte 1, tá? Cristo, Mateus 16, 16. Cristo de Deus, Lucas 9, 20. Cristo, Filho do Deus bendito, Marcos 14, 61. Cristo nosso Senhor. Primeira carta de Timóteo 1, 12, de Paulo a Timóteo, né? 1, 12. Cristo Rei, Lucas 23, 2. Cristo o Senhor, Lucas 2, 11. Cristo do Senhor, Lucas 2, 26. Davi, Ezequiel 34, 23 e 37, 24. Davi, seu rei, Jeremias 30, versículo 9. Deus conosco, Mateus 1, 23. Deus forte, Isaías 9, 6.
Deus unigênito, Evangelho de João 1,18. Emanuel, Isaías 7,14. E Mateus 1,23. Presta atenção lá, irmãos. Isaías 7,14 e Mateus 1,23 diz a mesma coisa acerca do Senhor Jesus. Lucas 1,35, Isaías 42,1, que, vamos voltar aqui, Lucas 1,35, ele é santo, escolhido, Isaías 42,1, esperança nossa, primeiro, carta de Paulo a Timóteo 1,1, estandarte, Isaías 11,10, estrela, Números 24,17, estrela da alva, segunda carta de Pedro, 1,19, estrela da manhã, Apocalipse 22,16, eu sou, que foi o primeiro vídeo que nós gravamos com esse tema. Quem é este que diz eu sou o que sou? Êxodo 3,14 e Evangelho de João 8,58. Expressão exata do seu ser, Hebreus 1,23. Fiador de superior aliança, Hebreus 7,22. Fiel e verdadeiro, Apocalipse 19,11. Filho, Hebreus 3,9. Filho amado, Mateus 3,17. Filho do seu amor, Colossenses 1,17. Filho do carpinteiro, Mateus 13,55. Filho de Davi, Mateus 9,27. Filho de Deus, Mateus 8,29 e Lucas 4,41. Filho do Deus Altíssimo, Marcos 5,7. Filho do Deus Bendito, Marcos 14,61. Eu estou cuidando com o horário, tá? Filho do Deus Vivo, Mateus 16,16. Filho do Homem, Mateus 16,28. Filho da jovem chamada Maria, Marcos 16,28. Filho do Pai, segunda carta de João 3. Filho unigênito, João 3,16. Fonte, Zacarias 13,1. Fundamento, 1 Coríntios 3,11. Governador dos povos, Isaías 51,4. E existem mais dentro desse estudo que nós estamos fazendo sobre Cristo. Existem mais 128 tópicos que eu não vou poder pôr no vídeo, tá bom? Então, toma muito o horário e eu não posso gravar tudo aqui. Irmãos, o negócio é o seguinte. Quando alguém fala assim, na concepção humana, quando alguém fala assim, aquela mulher teve um filho, aí é porque um homem manteve relações sexuais com ela, eu estou falando do nível humano, e ela engravidou dele. Assim o Senhor criou o homem e mulher para multiplicar. Gênesis 1:28. Aí entra na nossa cabeça a concepção de filho. Ah,
então filho de Deus, ou filho da jovem Maria, é filho. Então tem aí umas 2 ou 3 ou 4 pessoas aí envolvidas na cabeça de alguém. Tá acontecendo isso. Só que aqui não, queridos. Aqui deu-se dessa forma. Evangelho de Mateus, capítulo 1. O Senhor envia um anjo, o Senhor Espírito, que é a forma que ele está hoje, Espírito, ressurreto. Ele envia um anjo até aquela jovem chamada Maria, que para mim, a jovem mais linda do globo terrestre, porque ela foi, no meio de um zilhão de mulheres, ela foi a única escolhida, a que o Senhor escolheu. Você vai gerar o Filho de Deus. Mas o que quer dizer Filho de Deus? O que quer dizer Cristo? Eu ainda não entendi, então vamos entender. O Senhor envia um anjo, avisa a Maria, aquele anjo, que ela ia gerar o Filho de Deus, e ainda mandou dizer a ela, você vai ler todo capítulo 1 de Mateus, e o que nela está gerado, falando com José depois, o que nela está gerado é do Espírito. Então, como se deu isso? De forma milagrosa, o Espírito de Deus desce na terra, entra no ventre daquela jovem, de forma milagrosa, porque aquela jovem era virgem, pura, no nascimento de Jesus, homem, como Mateus 2,5, como Timóteo 2,5, os irmãos me perdoem porque são muitos números e às vezes eu me embaraço, o que é muito natural para um ser humano. Então, irmãos, o Espírito desce e coloca no ventre dela um corpinho uniforme que ela ia gerando, como nós geramos bebês. Você já teve filhos? Eu também. Então, quando nós geramos nossos bebês, aquele corpinho uniforme começa a ser gerado lá no meu ventre, começou, e o seu também, porque a nossa tarefa de ser mãe, no meu caso, já está encerrada, agora é ser avó, né? Então, o Espírito gerou o Espírito, irmãos, não confunda, gerou aquele corpinho lá no útero da Maria, da jovem chamada Maria, que por sinal muito linda, a meu ver, porque o Senhor Deus viu nela uma humildade, uma obediência extrema para ela ter sido separada para esse milagre, para viver esse milagre. E aí aquele corpinho foi sendo gerado, passaram-se 1, 2, 5, até o 9º mês de gravidez e chegou a hora dela dar à luz, chegou a hora dela parir, porque essa é a forma correta de dizer, a mulher pariu aquela criança. E ela deu à luz a Jesus, homem, o bebezinho. Aí vamos dar um salto que meu horário está vencendo. Passaram-se anos, né? Ele começou lá na infância e foi crescendo, até tornar-se adulto. O ministério dele aqui na terra começou com 30 anos, né? E durou em torno de 3 anos e alguma coisa, né? Nós não temos a referência bíblica que nos confirma todos os meses que o ministério dele durou. Então, irmãos, aquele corpo humano, havia nele um corpo, havia nele uma alma e um espírito, como um ser humano normal. Só que enquanto ele passou por aqui, ele passou Deus, 100% Deus e 100% homem.
Porque um homem não anda sobre o mar. Um ser humano comum não anda sobre o mar. Um ser humano comum não atravessa paredes. Um ser humano comum não chega diante de um túmulo e diz: Lázaro, sai para fora. Um ser humano comum não ressuscita, como ele ressuscitou várias pessoas. Nós podemos sim receber o poder e a unção de Deus e orar por alguém e aquela pessoa ser ressuscitada, ser curada de câncer. Nós podemos sim, mas é debaixo, é sob a unção do Deus vivo. O ser humano comum não faz nada, queridos. Não faz. Não prega, não canta, não ora, não ministra cura sobre a vida de ninguém, a ressurreição. Não. Alguém falou isso para você? É mentira. Agora, o ser humano sob a unção de Deus, sim. Aí, irmãos, este que estava sendo gerado, que nasceu, que passou pelo ministério de pouco tempo, 3 anos, este era o Cristo de Deus, Jesus Cristo. Jesus construiu aquele corpo, sim, ele mesmo, o Espírito desceu e entregou-se a si mesmo, como Filipenses capítulo 2. Ele fez para si mesmo um cordeiro. Gênesis 8, 22. Deus proverá para si um cordeiro, para si próprio, querido. Eu sou. Ele construiu, ele gerou um cordeiro humano, porque somente o sacrifício feito por ele na cruz do Calvário seria aceito em prol do nosso perdão. Ele mesmo desceu aqui para defender a criatura, defendeu a sua criação e defende até hoje. Viu, queridos? Só perde a salvação aquele que quer. Porque eu tenho o direito, eu tenho o dever de falar para você tudo que eu estou falando nesse canal. E você tem o direito de dizer não, não quero. Ou dizer sim, eu quero. Eu quero ir morar no céu com Jesus. Amém? Então, quando Jesus morre e é sepultado, vamos dar salto, meu horário já acabou. E é sepultado, ao 3º dia, ele ressuscitou. E aí diz a palavra do Senhor que Deus o ressuscitou dos mortos. O Espírito ressuscitou aquele corpo humano que fora ferido na cruz do Calvário, que sofreu uma lança enfiada aqui do seu lado, onde vazou sangue e água até a última gota. Porque o nosso corpo humano, ele é 70% feito de água, tá? E ali vazou toda a água misturada com o sangue, todo o sangue. E o ser humano, ele não pode derramar sangue, querido. Um sanguinho, sim. Não é que pode. A gente suporta. Eu fui mexer ali, passei um corte na mão, um corte no pé, sangrou, né? Às vezes temos que ir para o hospital para dar ponto. Esse sanguinho, a gente até suporta deixar vazar, né? Mas vamos sofrer para fazer o ponto e tomar remédio para aquilo cicatrizar. Agora, o ser humano não pode perder o sangue do corpo, porque se ele perder o sangue do corpo, morreu. Termina-se a sua vida, tá? Assim foi com Jesus. Ele derramou a sua alma por nós. Ele quis fazer isso por nós, irmãos. Ele quis fazer por si próprio um Jesus Cristo. Ele quis ser Jesus Cristo, fazer um Cristo para levar a cruz do Calvário, para salvar a você e a mim. E nós vamos prosseguindo aí com mais vídeos. Eu conto com as suas orações em meu favor e em favor dos meus filhos.